Pai do Senhor Jesus Cristo, para os irmãos, vamos iniciar um novo trimestre agora da Escola Bíblica Dominical. É o quarto trimestre de 2023 e vamos estudar hoje a lição 1, com o título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Ou seja, o nosso trimestre ele será, o tema dele será missões, e a primeira lição já vai falar exatamente do tema daquela ordem de Jesus para pregar o Evangelho, chamada de a Grande Comissão. Na página 2, eu coloquei aí o tema, lição 1, a Grande Comissão e o enfoque etnocêntrico. E coloquei alguns comentários, na verdade, prática, para nós podermos analisar. Então, no final da página 3, tem a nossa leitura bíblica em classe. Final da página 3, começa por Mateus capítulo 28, versículo 19. Que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bom, então ele começa ensinando, e observe que eu já botei em verde aí embaixo o comentário. Observe que o batismo é tratado após o ensino, ou seja, ensinar as pessoas sobre o cristianismo, sobre a morte de Jesus, e aquelas que aceitarem, então batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20, ele diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Bom, então ele fala de ensinar duas vezes, ok? Ou seja, além de ensinar o fundamento para que a pessoa decida pelo batismo, tá bom? Então ensina também a pessoa a guardar. Aí no caso ela está se referindo à fé que ele adotou, principalmente em doutrinas, ok? E eu comento em verde para vocês. O versículo 19 falou do ensino que prepara para o batismo. O versículo 20 fala do ensino para que o novo cristão possa guardar todas as coisas, desde doutrina até a ética e a moral. Em Marcos capítulo 16, então Jesus Cristo também diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, eu aproveitei esse versículo aqui para explicar uma questão doutrinária para vocês, que é sempre importante, E eu comento em verde abaixo. Neste versículo, Jesus expõe o livre-arbítrio e a predestinação bíblica, como o apóstolo Paulo fala e como Jesus ensina aqui, e não como interpretaram. Aí eu mostro que aqui você tem o livre-arbítrio do homem. Está lá escrito: quem crer e for batizado é o livre-arbítrio do homem. E será salvo é a predestinação de Jesus. O homem foi predestinado a ser salvo dependendo do crer, que é uma atitude dele, ok? A segunda parte do versículo segue a mesma escritura. Quem não crer retrata o livre-arbítrio do homem. Ele pode crer ou não crer. E será condenado representa a predestinação de Jesus. O homem não foi predestinado a crer ou ser incrédulo, como querem os católicos e protestantes. Ele foi predestinado à salvação ou à condenação, dependendo do crer ou do ser incrédulo. Bom, depois na comissão, Jesus diz que diversos sinais seguirão os que creem. Ele dá essa ordem para eles pregarem o Evangelho e os sinais que seguirão. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera,
não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, Jesus Cristo está prometendo que o Espírito Santo iria seguir com a igreja, e essa igreja ela recebia autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades. E esses sinais eles seriam feitos em nome de Jesus. Eu coloquei um comentário aí embaixo para poder estabelecer assim uma diferença, né, que às vezes as pessoas confundem a função do sangue de Jesus com o nome de Jesus. Eu coloquei: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e o nome de Jesus nos concede vitória sobre enfermidades, demônios e tudo mais. Eu coloquei isso porque algumas pessoas, eu já vi até expulsando o demônio, ordenando que o sangue de Jesus seja derramado sobre o demônio. Não faz sentido, você tem que repreender o demônio em nome de Jesus, né? Tá bom? Bom, depois vem a introdução, onde ele comenta: neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura, né? Imperativo porque descreve uma ordem. O cristão, ele quer fazer alguma coisa pela salvação da humanidade. Ele pode não ser um pregador, mas ele vai fazer alguma coisa. Ele vai mandar uma carta de incentivo para o missionário, ou vai mandar uma oferta, ou então vai gravar um texto no WhatsApp, vai mandar para todos os seus grupos falando sobre Jesus. Alguma coisa o cristão faz. É impossível que o cristão não pregue, né? Então, né? É impossível que o cristão fique sem pregar. Ele tem alguma coisa a fazer, tá bom? Ele tem alguma coisa a fazer, e isso então ele está descrevendo, é um imperativo. Bom, nós temos que pensar como a igreja, falando em especial da Assembleia de Deus, como a Assembleia de Deus cresceu nos últimos tempos. Mas o que se fala da obra missionária é que ela diminuiu. Por exemplo, o missionário Sóstenes Cavalcante, que teve um período que ele teve até hospedado lá na CPD, na FECAD, tinha um centro missionário ali, onde havia até hospedagem para os missionários. Tem uns 5 anos que ele me falou que ele esteve lá e estava totalmente abandonado. Então, assim, as notícias da obra missionária, elas não cresceram na proporção do crescimento da igreja. O que não é bom, né? Isso significa que a igreja não está de fato com uma saúde espiritual, porque saúde espiritual, estou falando, claro, no sentido simbólico de saúde, né? Tá bom? Está espiritualmente bem com Deus, avivado, o natural é ele ter a pregação, a mensagem de Deus como prioridade na sua vida. Isso mostra que ele é um peregrino aqui na Terra. Então, o projeto número 1 dele é essa pregação. E ele procura sobreviver, trabalhar, dar o seu jeito, tá bom? Mas a grande comissão é essa. Bom, na página 6, então vem aí o capítulo A Grande Comissão. E o número 1 diz: o que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Depois nós vamos ter até lição específica falando sobre as missões no Antigo Testamento. Então, essa parte da lição agora, eu vou deixar, essa parte da comissão no Antigo Testamento, eu vou deixar para depois, tá bom? Então, a grande comissão significa uma ordem que a igreja recebeu e está cumprindo, né? Podemos dizer que Israel também recebeu essa ordem. Israel deveria levar para as outras nações a pregação do Evangelho,
A pregação da mensagem de Deus, das boas novas, né, que é o significado do Evangelho, estava também no Antigo Testamento. Mas aqui, tratando de igreja, eu destaquei uma parte em azul nesse tópico para vocês enfatizarem na aula de vocês. Está escrito aí: a respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então, esse homem, ele evangelizou a região da China, ainda novo, abandonando faculdade de medicina, tudo, e lá enfrentou muita dificuldade, mas diz a história que o evangelho cresceu muito naquela região. Cresceu muito e vai ser abalado depois da Segunda Guerra Mundial com a implantação do ateísmo naquele país, que aí vai começar uma perseguição terrível, né, aos cristãos. Mas muito dessa obra vem desse anabatista James Hudson Taylor, que pertencia àquela igreja dos irmãos, ou irmãos de Plymouth, né? É uma igreja anabatista que se desenvolveu na Irlanda e na Inglaterra. O número 2, ainda na página 6, nos diz: a questão cultural. O ide de Jesus, né, colocando em termos de cultura, o ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Eu vou até colocar como exemplo aqui para vocês. Nós teremos um trimestre sobre o mesmo tema, então alguns temas eu vou enfatizar mais numa lição ou em outra, tá bom? Então eu vou enfatizar aqui que o Brasil, ele é um caso à parte. Nós temos dentro do Brasil, se for contar só as cidades mesmo, né? Por exemplo, a região sul com a região nordeste, com a região norte, você tem tantas culturas diferentes, que são praticamente etnias diferentes, né? E dentro do país nós temos uma grande quantidade de etnias que tem uma cultura muito diferente da nossa. Então o Brasil, nesse caso, o atravessar fronteiras é praticamente você mudar de um estado para o outro. Você sai do Rio de Janeiro, vai para Minas Gerais, você já vai encontrar questões culturais, até de mudança de uma palavra, qual é o significado, tá bom? Então, o Brasil vai ter essa particularidade. E a ênfase aqui que eu vou colocar nesses exemplos é no caso daquela chamada cultura indígena, tá bom? Então, ainda na página 7, eu coloquei em verde aí para vocês um link de um trabalho da Universidade Federal de Brasília, a UF, e o comentário é exatamente sobre uma questão cultural do Brasil. Por isso que ele falou ali, né, atravessar a fronteira. Aqui dentro do Brasil nós temos culturas tão diferentes, e eu resolvi falar aqui sobre a questão cultural do infanticídio, tá bom? A questão cultural do infanticídio. Você vai poder ler esse artigo completo nessa revista, tá bom? Está disponível na internet, né? Então, esse artigo diz: no Brasil, há em algumas etnias indígenas a prática do chamado infanticídio indígena, que consiste no homicídio ou abandono de crianças na mata, em razão de serem portadoras de alguma deficiência física ou mental, gêmeos ou filhos de mães solteiras. Ou seja, até se nascessem duas crianças de um mesmo pai ou uma mesma mãe, ou seja, gêmeos, eles, pela cultura deles, eles dizem que um deles não tem alma. E aí eles esperam crescer, o primeiro a fazer uma bagunça, esse vai morrer. Isso acontece no Brasil. Isso acontece no Brasil, eu venho acompanhando isso há mais de 10 anos. Estão tendo debates, tentando criar leis, para encerrar com esse infanticídio. Mas o país fica numa situação porque a Constituição brasileira diz que é proibido interferir na cultura
dos indígenas. E se nós proibirmos eles, se a lei proibir-nos, né, de matar essas crianças, está interferindo na cultura indígena, né? É claro que eu acho isso errado, tem que interferir. Eu vou citar o exemplo que lá na África, eles tinham a cultura lá de um determinado homem, para se tornar guerreiro, um homem respeitado, ele tinha que matar um leão. Iam 30 homens, mas a principal ação tinha que ser daquele homem, né? E depois eles conscientizaram e proibiram, né? E eles, a população aceitou, né? Proibir uma cultura para proteger a vida dos leões. Aqui no Brasil você não vai fazer isso pelas crianças que são mortas, né? Bom, o artigo prossegue. O ponto de tensão que despertou interesse pelo estudo é a contraposição do direito à vida garantido constitucionalmente no Brasil e por tratados internacionais do qual o Brasil é signatário, e o direito à preservação dos costumes pelos povos indígenas, também garantido pela Constituição brasileira e internacionalmente. Bom, aí eu comento abaixo, né? Nos dias atuais, o cristianismo tem as portas fechadas em diversos países, falando desse conflito cultural. Os comunistas proíbem o funcionamento das igrejas. Os muçulmanos toleram a existência das igrejas, mas proíbem o proselitismo. Ou seja, o cristão não pode evangelizar o muçulmano. Por que eu coloquei isso aqui? Quando nós aplicamos ao território brasileiro, é o parágrafo abaixo, nós temos algo semelhante. O cristianismo também tem as portas fechadas em diversos territórios do Brasil. Toda vez que se cria uma reserva indígena no Brasil, os cristãos são expulsos daquelas regiões. Eles têm que sair. E eu me lembro a famosa Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. Eu estava lá no estado de Roraima, né, na capital Boa Vista, que é bem pequena, e no dia que estava sendo feita a votação. E depois eu vi notícias, até tem um pastor lá da região do Amazonas, Samuel Câmara, que ele falou que todos os missionários dele tiveram que sair. Que bom que teve algumas juntas missionárias que eles fizeram o seguinte: eles trouxeram nativos, chamados indígenas, né, que tinham aceitado Jesus, fizeram treinamento com eles aqui em São Paulo, fizeram seminário, se prepararam e enviaram eles de volta para eles poderem evangelizar aquelas regiões. Mas tem lugares aqui no Brasil, diversas reservas indígenas, onde o evangelho não pode ser pregado mais. E às vezes reservas grandes. A Raposa Serra do Sol, irmãos, é quase um estado do Rio de Janeiro. É uma região muito grande. Digo, é quase a cidade do Rio de Janeiro. É uma região muito grande, onde hoje nós não podemos mais pregar o Evangelho. O Evangelho não está totalmente impedido por causa dessas ações. Eles não podem proibir os indígenas de pregarem. Eles podem nos proibir de entrar lá, mas não podem proibir os indígenas. Bom, continuando falando desse infanticídio indígena, né? Eu coloquei aí uma reportagem da Gazeta do Povo, que foi a última reportagem que saiu, a última notícia que saiu sobre essa questão de infanticídio indígena e das leis que estão sendo propostas no Congresso para proibir essa atitude, né, que gera um confronto cultural, né, com o cristianismo, porque, claro, o cristianismo ele prega contra isso. Os cristãos estão sempre propondo que isso acabe, né, que uma mãe não faça isso com as crianças. Veja a história que eu vou contar para vocês. Então, essa reportagem, o tema diz, né, infanticídio indígena, prática persiste no Brasil sob alegação de preservação cultural. Notícia de 2023, da Gazeta do Povo. O comentário diz, já na página 9, na África, desculpe,
Bom, eu só botei essa reportagem aí para dizer, né, que a prática ainda persiste no Brasil. E esse artigo, ele comenta sobre os debates que estão ocorrendo na lei, tá bom? Para que eles proíbam ou não o infanticídio. E eu comento abaixo, na página 9. Na África ocorreu uma conscientização da população nativa a fim de abandonar a cultura que dizia: para se tornar um homem é necessário matar um leão. Mas no Brasil mantém-se a cultura do infanticídio, ou seja, tem países que protegem um leão, mas o Brasil ele ainda não decidiu por proteger as crianças, né? Bom, tivemos até essa semana, está praticamente já encaminhado para aprovar o aborto no Brasil. Uma coisa horrível. Bom, agora eu coloco aí abaixo para vocês um exemplo real para vocês colocarem para os seus alunos, bem interessante nessa questão de cultura e conflito com o cristianismo, né? Essa barreira que nós podemos encontrar. Coloquei o site aí, Terra Indígenas, que conta a história de uma índiazinha. Ele começa, né? A índiazinha da etnia Suruarra, semi-isolada do sul da Amazônia, nasceu com hipotireoidismo congênito, doença que, dentre outras coisas, afeta a produção dos hormônios do crescimento, ou seja, essa criança tem alguma deficiência. Na cultura do seu povo, crianças que nascem com algum tipo de deficiência não podem viver. Segundo eles, são seres sem alma e teriam sido gerados por um espírito mau. Assim, a morte é a única solução. É feita geralmente com gole de timbó, um chá preparado com o veneno de um cipó. Cabe aos pais, portanto, o ritual. A mãe de Rakane Bugini, Rakane é o nome da menina, tá bom, irmãos? Que nasceu com essa deficiência. A mãe de Rakane Bugini, mulher forte e boa parideira, não teve coragem de matar a quinta e única filha. O pai de Rigi, um dos maiores caçadores da tribo, também recuou da missão. Além de Rakane, que contava com 2 anos, Niave, 1 ano mais velho, teria nascido sem alma. Também tinha hipotireoidismo. Os pais, em vez de darem um chá venenoso para os 2 filhos, resolveram tomar. Morreram agonizando. Essa é uma história real, irmãos. Isso acontece no Brasil. E prossegue. Mas a história não acabaria ali. Coube ao irmão mais velho, Arruage, então com 15 anos, e agora responsável pela família, levar adiante a missão que os pais não tiveram coragem de cumprir. A tribo exigia que Rakane e Niave fossem mortos. Arruage não arredou pé da tarefa. Tentou matar os 2 irmãos a pauladas na cabeça. Depois dos golpes, enterrou-os numa cova rasa. Rakane chorou. Niave não reagiu. Foi enterrado vivo. Há quem ainda tenha ouvido, horas depois, o choro debaixo da terra. Ninguém teve coragem de salvá-lo. Maior missão. Aí ele prossegue. Bibi, com 9 anos, salvou Rakane. Ou seja, o irmão de 9 anos salvou Rakane, que ele tinha 2, né? Desenterrou-a e passou a cuidar dela, escondido do irmão mais velho. Era o único que lhe dava comida e água. Ou seja, levou ela para dentro do mato, mantinha ela lá escondida e levava comida e água para ela. Certa vez, o avô materno tentou matar a menina. Flechou-a entre o peito e o ombro. Mais uma vez, Rakane sobreviveu. Transtornado por não ter conseguido matá-la, o avô se matou. Arruage, o irmão mais velho, também fez o mesmo. Ambos tomaram chá de timbó. A índiazinha seguiu sozinha, escondida sob os cuidados de Bibi.
até os 5 anos. Durante 3 anos ficou assim escondida, né? Quase ninguém sabia de sua existência. Ela pesava 5 quilos e media apenas 68 centímetros, com 5 anos de idade, irmãos. Pesava 5 quilos e media apenas 68 centímetros. Não falava nem andava. Foi quando o casal de missionários, Márcia e Edson Suzuki, chegou à aldeia. Linguistas, eles estudavam os índios suruarás. Quando souberam da situação da menina, começaram uma verdadeira batalha pela vida de Rakane. A avó materna lhes disse: levem essa menina, não a queremos aqui, nem cuidaremos dela. O frágil Bibi então entregou a irmã ao casal. Com permissão da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI, e da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, Márcia e Edson levaram Rakane para tratamento em Porto Velho e depois em Ribeirão Preto, São Paulo. Diagnosticado e tratado o hipotireoidismo com alimentação e medicação adequadas, a menina cresceu e engordou, aprendeu a andar e a falar. Aos poucos começou a não ter medo de gente e apegou-se ao casal sem filhos como nunca havia se apegado a ninguém. Se você pesquisar sobre a história de Rakane, você vai encontrar mais detalhes sobre a vida dela, porque essa menina já está crescida, né? Então, é um exemplo de questão cultural, como ele falou nesse ponto, né? Você atravessar uma barreira ou uma fronteira. A nossa fronteira é dentro do Brasil mesmo. Nós temos muitas questões culturais aqui que o Evangelho precisa chegar para libertar essas pessoas, ok? O Evangelho precisa chegar. Bom, prosseguindo, ainda na página 12, eu coloquei um outro ponto aí da revista, e sempre lembrando, a parte em verde é um comentário que eu coloco, a parte em azul é a revista, né? Então, a revista diz no número 3, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos, e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura próprias. De acordo com alguns museólogos, há no mundo 24.000 etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? No Brasil mesmo, irmãos, eu vou mostrar para vocês mais abaixo, existem etnias que elas nunca tiveram contato com o Evangelho. No Brasil existem etnias que eles fazem o seguinte: nunca tiveram contato com o mundo civilizado, né? Eu vou usar o termo que normalmente se usa, sem querer dizer que nós somos civilizados e os nativos não. Mas entendo, são grupos que vivem isolados nas florestas, tá bom? E eles nunca tiveram contato, vamos colocar assim, com essa nossa cultura. E isso eu vi pela primeira vez quando eu estava a trabalho no estado do Pará, e eu estava no hotel à noite, estava assistindo, como tem esse jornal RJTV, lá tem o PATV, né, o estado do Pará, o jornal do estado do Pará. E naquele tinha uma reportagem que eles estavam dizendo que só o estado do Pará, eles já tinham identificado 24 grupos que viviam isolados na floresta e que eles tentavam se aproximar, mas não conseguiam se aproximar daqueles grupos. O estado do Pará é muito grande, tanto que já surgiu uma proposta de dividi-lo, né? Então, e uma grande parte do estado, a maior parte, é de densas florestas, né? Bom, na página 13, eu faço um comentário, então, sobre esses povos isolados do Brasil, essas etnias, como ele está falando, né? Então, para nós, amanhã, nessa aula, já começarmos a mexer com o coração do povo, dos brasileiros, para eles olharem para essas etnias, né? As igrejas
se juntarem para aumentar o trabalho missionário. Bom, na página 13 eu coloco aí um endereço que fala sobre índios isolados do Brasil. Ele diz: a Amazônia brasileira é lar de um grande número de povos indígenas isolados, mais do que qualquer outro lugar do mundo. Segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, acredita-se que existam pelo menos 100 grupos de indígenas isolados na parte brasileira da floresta amazônica. E eu coloquei aí uma imagem, se você for nesse site e ler a reportagem completa, ele mostra essa imagem, até numa qualidade melhor, né, de indígenas isolados no Brasil, visto do ar, durante uma expedição do governo brasileiro, em maio de 2008. Aí está passando um helicóptero lá, se você olhar, eles estão jogando flechas, né? Ou seja, esses nativos, eles não conhecem o nosso idioma, não conhecem avião, ou helicóptero, ou todas essas coisas. Eles viram aquela coisa voando e começaram a jogar flecha. É um grupo, tá bom, que ele vive na floresta amazônica, escondido, e nunca teve contato com o homem branco, vamos chamar assim, ou civilizado, como dizem alguns, uma civilização diferente. Nunca teve contato com a nossa civilização, assim, melhor dizendo, né? Então veja que desafio que nós temos, né? Desafio para pregar tanto na África, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos e também no Brasil. E uma das coisas que eu aconselho vocês é enfatizarem nesse trimestre que você vai estar falando, tá ok? Enfatizar realmente o que a igreja ela deve se unir nesse momento, exatamente para levar o evangelho, sabendo que tem uma grande quantidade de pessoas que vivem no Brasil, umas que nunca ouviram falar de Jesus, outras que já até tiveram missionários nas suas terras, mas que outros hoje não podem mais ir, né? Como que nós vamos fazer? Vamos desafiar a lei? Vamos levar o evangelho a essas pessoas, né? Porque no comunismo os cristãos sempre apoiaram, né, que fosse desafiada a lei. As pessoas não podem ficar sem ouvir o evangelho. Mas é um momento de nós sensibilizarmos as igrejas, né, e que todos possam fazer um trabalho para mudar essa situação, melhorar essa situação, que a igreja desperte e diminua esse trabalho voltado para as questões políticas, as grandes quantidades de reuniões, né, diminuindo essas reuniões, se concentrar em trabalhos de pregação do evangelho, porque cada 10 cristãos que eu comento hoje, converso, todos acreditam que nós estamos no tempo do fim. Então, é um trimestre bem interessante, né, para nós enfatizarmos esse trabalho. Bom, ainda na página 14, o capítulo 2 da revista diz missões transculturais. Conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Nesse caso que eu estou falando para vocês, a missão transcultural já começa até com estados vizinhos aqui, tá bom? Com Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Se você for para a região norte, nordeste, você já vai ter tremendas diferenças, né? No final da página 15, ele coloca aí 3, as barreiras nas missões transculturais. É um ponto para nós enfatizarmos também. Ele coloca, olha, há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos, barreiras geográficas, novas nações e novas culturas. E colocando também que o número de países, considerando barreiras geográficas, que estão aumentando a perseguição ao Evangelho, é grande, principalmente na África. Okay? Nós já sabemos que no mundo comunista, no mundo islâmico, o cristianismo tem dificuldades. E na África o islamismo está tomando muitos países.
e onde os islâmicos tomam o país, os cristãos muitas vezes são mortos a facão. Bom, B, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Estava até conversando com a irmã Cleonice um pouco antes de começar, né? E nós estávamos falando exatamente dessas barreiras, e nós estávamos falando que existem questões que o cristão ele não vai abrir mão. Por exemplo, Haqqani, aquela menina, ainda bem que a FUNAI apoiou, né? Tá bom? Mas eles tiveram uma interferência na cultura. Literalmente, aqueles missionários descumpriram a Constituição, porque a Constituição diz que não pode interferir na cultura. Por isso é que eu estou falando também, os políticos têm que pensar nessa questão cultural. Eles falam tanto em proteger aí os indígenas, né? Existe tanta campanha para isso. Acho que a principal coisa que tem que proteger é a vida dos indígenas, né? E das crianças, que são vulneráveis segundo a nossa Constituição. Letra C, barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio. Aqui no Brasil nós não teríamos praticamente essa diferença, apesar que tem muitos chamados indígenas aí que eles têm antena parabólica, uma série de coisas, né? Bom, D, barreiras linguísticas, as línguas nativas, né? Para muitos povos desses, você tem que estudar o idioma deles, para você poder conseguir se comunicar com eles. E se nós temos cerca de 100 etnias no Brasil que nós nunca tivemos contato com eles, então significa que nós temos uma série de barreiras linguísticas no país, né, para nós podermos chegar a essas pessoas. Letra E, barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Bom, no capítulo 3, a visão global do Evangelho no mundo. Esse tópico eu vou andar um pouquinho mais rápido. Ele fala no número 1 de evangelização e discipulado, né? Ou seja, a igreja fazer discípulo, nesse caso, a igreja tem que aumentar o número de pessoas, né, que eles são enviados para ganhar almas, para discipular e preparar essas pessoas, né, e enviá-los, custeá-los para ir ao campo missionário, né? Ou seja, é um trimestre para nós procurarmos conscientizarmos, né, os líderes das Assembleias de Deus para investir mais em missões. Até porque o Brasil é um celeiro. O Brasil hoje, sem sombra de dúvida, é o país mais avivado do mundo. É o país mais avivado do mundo. Bom, e no final da página 17 tem a nossa conclusão. Ele diz: temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Então o pecador, ele depende, né, que a igreja envie os missionários, que o corpo de Cristo envie esses missionários. Ok?